Lisboa, 1966. A capital de Portugal, cidade importantíssima que tem a origem dos tempos gregos. O nome Lisboa vem originado do nome do rei Ulisses da antiga Grécia. Tanto que quem nasce em Lisboa é Ulissi-ponense, é o nome mais clássico, ou lisbonense, ou na língua popular, lisboeta. Mais popular ainda, alfacinha. Muito interessante. Quem nasce na cidade do Porto é tripeiro. E quem nasce em Lisboa é alfacinha. O ano é 1966, o que eu quero falar sobre minha experiência em Portugal. A primeira vez que eu fui à Europa. Eu fiz uma viagem para participar de uma convenção internacional do Eros Club, o Eros Club também internacional. Eu fui como delegado brasileiro, representando aqui o Eros Club de Montes Claros, destinado a apresentar no Congresso uma tese do professor Aires da Mata Machado Filho, e o título era A Realidade da Língua Brasileira. Língua brasileira. E foi o que eu fiz no Congresso, mostrando aos meus pares a novidade, a diferença linguística do português brasileiro para o português de Portugal e das colônias. Uma língua eminentemente brasileira, na morfologia, na sintaxe, no modo de falar. Eu nunca sofri ataques tão terríveis na minha vida como naquele congresso. Os gramáticos portugueses ficaram realmente raivosos com a tese do professor Aires da Mata Machado que eu estava apresentando. Linguistas e gramáticos brasileiros, os mais importantes, também estavam lá e foram radicalmente contra o que eu estava apresentando na fala do professor Aires da Mata Machado Filho. E eu defendi como pude. Em nenhuma hora eu me considerei vencido. Eu estava convicto e realmente convencido da realidade da língua brasileira. Eu estava fazendo o segundo ano de letras aqui na Faculdade de Filosofia do Norte de Minas. Era uma matéria que eu tinha estudado muito e avaliado muito sobre essa questão da história da língua portuguesa e das suas variantes, e entre elas a mais importante é a brasileira. Então foi uma defesa ardente que eu fiz também em Lisboa. Não fui vitorioso. A minha tese não foi aprovada. E eu fiquei realmente muito triste porque a origem dela era a melhor possível, do professor Aires da Mata Machado. Não declarei hora nenhuma no Congresso como vencido, mas eu poderia ter saído como vitorioso. Um velho professor português, o mais brilhante de todos dentro da época, um pouco depois, colocou a mão no meu ombro e disse: eu me congratulo contigo, meu caro professor, meu jovem professor. A sua tese foi brilhante, brilhantíssima. Uma defesa realmente firme, feita perante as autoridades da língua em Lisboa. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: jamais o senhor seria vencedor. Em Portugal, para os portugueses, para toda a nossa honra, não há nada mais importante do que a língua portuguesa. É o que nós temos. É o que é importante nós temos é a língua. E o senhor queria nos tirar essa preciosidade nossa e passar para como se ela fosse propriedade do Brasil. Seria impossível ganhar aqui. Então, realmente, em 1966,
Eu tinha 32 anos de idade, com todo o fogo da juventude, enfrentando num congresso internacional as maiores autoridades sobre a língua portuguesa na sua história e sua atualidade.